Boa noite, bem-vindos à especial informação da RTP Açores, com entrevista ao cabeça de lista do PS de há 4 anos e eleito deputado pelos Açores, mas que este ano não se recandidata. Carlos César, para espanto de muitos, decidiu não avançar para as eleições de outubro, depois de ter sido líder parlamentar do PS na Assembleia da República. Boa noite, Carlos César, obrigado por ter aceitado o convite da RTP Açores para esta entrevista. O senhor diz que não se recandidata para dar lugar aos outros, mas também refere que não se exclui da participação política, ou seja, admite ocupar outros cargos políticos na República, como, por exemplo, ser ministro? Boa noite. Eu creio que fui suficientemente explícito quando fiz a declaração a dar conta de que não me recandidataria ao cargo de deputado à Assembleia da República. O meu empenhamento cívico não está em causa, não esteve antes de ser deputado, não estará em causa depois de eu ter sido. Fui com muito gosto ao longo da minha vida política, desde 1980, deputado regional durante 16 anos, presidente do governo durante outros 16 anos, numa geometria incorrigível. Depois tive uma paragem de pouco mais de um ano, trabalhei numa empresa e assumi estas funções de deputado à Assembleia da República, a pedido do Dr. António Costa, com o qual tinha um comprometimento de natureza pessoal, ligado também à sua eleição como líder do PS, e também com um convite que me foi feito para esse fim também pelo Vasco Cordeiro. Assumi esse encargo com muito gosto. Podia ter sido Presidente da Assembleia da República, podia ter sido Ministro de vários setores, conforme até fosse a minha escolha, a pedido do Dr. António Costa, podia ter sido candidato ao Parlamento Europeu nestas últimas eleições, não especificamente pelos Açores, mas liderando a lista no plano nacional, mas entendi, por razões que têm a ver com a minha própria vida e com o nível de participação que desejo a ter, que era tempo de fazer uma interrupção numa atividade política mais intensa que mantive ao longo de todo este tempo. Eu não só entrei em 1980 para o exercício de cargos públicos, como até em 1978 já tinha desempenhado funções no âmbito do Gabinete do Secretário de Estado da Função Pública de então, que aliás até era um açoriano no governo PS-CDS. Portanto, é um percurso longo. Acho que chegou o tempo em que eu posso ser mais útil do ponto de vista dos Açores a dar conselhos a uma nova geração do que a tirar o lugar àqueles que são mais novos. Então, na próxima legislatura, ou pelo menos no próximo governo, ou qualquer cargo está fora de questão? Repare, eu sou, neste momento, Presidente do Partido Socialista a nível nacional. Sou Presidente honorário do PS Açores. Sou membro do Conselho de Estado. Sou vice-presidente da Internacional Socialista. Não me faltam funções onde posso e devo fazer prosseguir o meu empenhamento político, mas com a intensidade com que desempenhei no passado, quer no plano parlamentar, quer no plano executivo, é algo que não pretendo repetir. Portanto, está fora de questão a hipótese de ser, para já, ministro no próximo governo, se o PS vencer as eleições. Mas espero que os Açores tenham um ministro no próximo governo. Mas já tem conhecimento que isso poderá acontecer? Não, espero. Manifesto a minha esperança nesse sentido e acho que há boas razões para eu a ter. O senhor refere também que é tempo de dar lugar aos outros, como referi, e sobretudo fala nos mais novos. O facto de Francisco César ser seu filho, ser líder parlamentar do PS Açores, pesou na sua decisão? Ou seja, está a dar espaço a Francisco César para ficar sem a sombra, entre aspas, do pai? Não, eu não creio. Eu acho que o Francisco Isso não influenciou a sua decisão? Não, ele tem o seu percurso próprio, tem o seu espaço próprio, é uma pessoa que se afirmou no âmbito político, quer na região, quer do ponto de vista nacional. Tem hoje, digamos, referências no plano nacional e pessoas com as quais se relaciona no seu mundo próprio, na sua geração.
e, portanto, são, digamos, participações independentes. Eu tenho, evidentemente, muito orgulho que ele tenha tido uma atividade política como a que teve até agora e que desempenha os cargos que desempenha, mas esse é um espaço onde ele próprio gera a sua participação e falo, creio eu, com competência e com reconhecimento público. Outra coisa é a minha disponibilidade para apoiar e para manifestar a minha satisfação por uma nova geração que o Partido Socialista nos Açores felizmente tem, outros partidos também naturalmente a têm, mas compete-me dar força a essa nova geração, desde logo uma nova geração que é, enfim, é encimada pelo próprio Presidente do Governo, por Vasco Cordeiro. Também tive muito gosto, quando cessei as minhas funções de Presidente do Governo Regional, de ter, digamos, sido parte de uma solução com tanto proveito para o Partido Socialista e tanto proveito para a governação na nossa região, que foi a eleição do Dr. Vasco Cordeiro e a sua designação como Presidente do Governo. Já que está a falar em Vasco Cordeiro, o senhor preparou exatamente a sucessão a sua sucessão nos Açores, com Vasco Cordeiro. Está satisfeito com a prestação do atual Executivo e já do anterior mandato do PS de Vasco Cordeiro? Eu segui uma conduta ao longo destes anos, desde que cessei as minhas funções de Presidente do Governo, que é o de não fazer incursões demasiado intensas na política regional, porque sempre me desagradou a ideia de quem sai de um cargo ficar a falar do que fez antes, aquelas conversas do meu tempo, era de outra forma, e pairar sempre como uma sombra desagradável sobre aqueles que tinham agora a incumbência de mudar, porque se tratou efetivamente de uma mudança, e é isso que, digamos, qualifica o segredo da longevidade do PS nos Açores, é porque houve também uma mudança Mas houve uma preparação para a mudança e o senhor tem esse capital político. Eu pergunto-lhe que análise é que faz? Está satisfeito? Correspondeu às suas expectativas? Fico satisfeito pela mudança que foi feita e fico satisfeito pelos resultados da governação que ao longo de todo este tempo. Mas, como digo, não faço incursões demasiado concretas ou detalhadas sobre a decisão X ou sobre a decisão Y que o Governo Regional toma desde que eu saí. Evidentemente, todos nós sabemos que sobre uma matéria ou sobre outra, cada um de nós tem uma sensibilidade. Eu próprio, quando estive no Governo, algumas decisões que tomaria de forma diferente se tivesse tido uma visão correta dos seus resultados, não é? Com certeza que também acontece com o Dr. Vasco Cordeiro e no dia-a-dia todos nós estamos confrontados com situações que achamos que ou já deviam ter sido resolvidas ou devem ser resolvidas de outra forma. Quando não faz Mas de um ponto de vista geral fico muito satisfeito. Eu tenho uma relação muito boa e muito próxima com o Dr. Vasco Cordeiro. Beneficio, aliás, da circunstância de ele gostar de me ouvir quando entende que isso é relevante, e eu gosto também de dar a minha opinião sobre matérias em relação às quais disponha da informação necessária para ser útil nessa interlocução. Em algum momento é que surgem informações dessa natureza? Essa relação com o Vasco Cordeiro foi tensa? Foi sempre boa? Não tenho. Porque corre por vezes Confesso que no não meio tenho. político que a relação entre Carlos César e Vasco Cordeiro não é, ou não foi por vezes a mais saudável? Não, eu creio que foi sempre saudável e não tenho, aliás, memória de ter havido algum momento de tensão ao longo de todos estes anos em que o Dr. Vasco Cordeiro desempenha as funções de Presidente do Governo. Pelo contrário, tem uma relação até próxima e até às vezes sinto-me um pouco constrangido porque está sempre a ideia de que o Carlos César está por aí, enfim, e eu não gosto disso, como digo. Como uma sombra. Exatamente, e por isso mesmo tenho também uma distância que eu acho que é útil para todos e que dá liberdade, autonomia e uma energia própria à mudança que foi feita em 2012. Ontem dizia que dificilmente poderá surgir um melhor primeiro-ministro para os Açores do que António Costa, mas olhando para este documento, o memorando de cooperação... Eu não disse bem assim. O que eu disse foi que o melhor era mesmo nós votarmos no sentido de continuarmos com esse primeiro-ministro, porque não sei quando haverá um primeiro-ministro que tenha sido tão bom e que continua a ser, naturalmente, para os Açores. O sentido é semelhante. Aquilo que eu disse não foram exatamente essas palavras. As minhas palavras foram cuidadosamente pensadas. Porquê? Porque não exclui que, evidentemente, no passado não tenham existido outros primeiros-ministros que foram muito importantes para os Açores, evidentemente,
localizados no tempo e em razão das matérias que estavam... Eu também estava a falar no futuro, mas pegando neste memorando de 2016, entre o Governo da República e dos Açores, uma declaração de 2016, como disse, de acordo com alguns analistas e até partidos da oposição, dizem que é uma mão cheia de nada até agora, e esta frase é do Bloco de Esquerda Açores, que, como sabe, faz parte da geringonça a nível nacional. Sim, o Bloco de Esquerda, na verdade, não teve uma participação que se possa dar nota de questões relativas, digamos, aos Açores e às autonomias em geral. Mas foi, evidentemente, um partido muito relevante do ponto de vista da conservação deste modelo político e de apoio parlamentar ao governo, tal como o Partido Comunista, tal como o Partido Ecologista, os Verdes. Essa afirmação não tem o menor sentido. Primeiro, porque esta declaração de 2016, essa declaração conjunta, está longe de esgotar aquilo que foi o caderno de encargos e um conjunto vastíssimo de medidas que foram tomadas pelo Governo da República ou a pedido da Administração Regional ou por iniciativa própria nas suas funções diretas na nossa região. Mas mesmo assim essa declaração conjunta, que contém mais de 2 dezenas, 20 e tal medidas e decisões, eu recordo menos de meia dúzia que estejam ainda pendentes ou que não tenham sido executadas. Lembro-me, por exemplo, do caso do reforço do POSEI. Não houve reforço do POSEI, porquê? Porque as negociações ainda estão em curso, mas mesmo assim até houve um reforço da União Europeia para o nosso país destinado ao setor leiteiro, e o Governo da República destacou 50% do valor desse reforço para a região, portanto, mais do que representa, digamos, a própria produção. Temos o caso também nessa declaração, por exemplo, da questão da carga aérea, está agora a ser equacionado o segundo concurso com obrigações de serviço público e também com a corresponsabilização do Governo da República. Recordo também outro aspecto que temos, por exemplo, o apoio do Plano Juncker para o Plano de Desenvolvimento do Porto da Praia da Vitória. É uma matéria que está em aberto e que não teve desenvolvimento próprio, mas está sempre em aberto e, portanto, pode ser objeto da concertação e da negociação com o Governo. E houve talvez uma matéria que eu acho até que no conjunto do relacionamento entre o Governo Regional e o Governo da República e das pendências que eu gostaria que tivessem tido maior desenvolvimento desta legislatura, que tem a ver com as questões do mar, designadamente com a lei de bases da organização e gestão do espaço marítimo. A lei não foi alterada já que o Governo, na altura o PS, inclusive o Governo Regional, solicitou uma apreciação do Tribunal Constitucional sobre a gestão partilhada. O Tribunal Constitucional não deu razão por um voto, foi conhecido publicamente. Entretanto, passaram 4 anos e a lei não foi alterada. Porquê? Bem, repare, esta lei... o Governo da República estava a trabalhar esta lei não só do ponto de vista dos interesses das regiões autónomas e dos Açores em particular, mas também do ponto de vista, digamos, da organização em termos nacionais e até em termos internacionais. Porque, como sabe, uma lei destas tem também uma sensibilidade especial no momento em que se discute a plataforma continental noutros fóruns. E, portanto, é necessário que digamos, toda a estruturação da política marítima tenha isso em consideração, bem como as relações comerciais no Atlântico. Mas esse dossiê é um dossiê que teve demoras por causa dessas razões que invoco de natureza geral, mas também apercebi-me ao longo destes 4 anos de que havia uma certa resistência por parte de alguns ministérios, designadamente até do Ministério do Mar, sobre a forma como enquadrar a participação das regiões autónomas na gestão partilhada. É uma matéria que não teve uma boa resolução, mas estou convencido de que é uma matéria que terá o próprio Presidente do Governo referiu, Vasco Cordeiro, que essa matéria tem que ser mesmo Sim, eu acho que sim. Aliás, como eu tive a oportunidade de dizer já há longos anos, o mar vale todas as batalhas. É mesmo o grande recurso que os Açores devem ter, devem concentrar as suas... O que o senhor está-me a dizer é que sentiu alguma resistência, algum centralismo sobre esta matéria? Sobre a questão da política do mar, sim, algum receio. Que eu percebo é que, evidentemente, como sabe, não está de imediato em cima da mesa um conjunto de negociações que envolvam negócios especialmente sensíveis. Mas o mar é o recurso do presente, mas de um próximo futuro
que envolverá interesses muito relevantes. E portanto, há algumas áreas de decisão, não digo no Governo da República, digo no país político, há sensibilidades e áreas de decisão que têm receio de partilhar excessivamente decisões que eles acham que são essenciais para o desempenho nacional. E, portanto, é preciso continuar este trabalho de sensibilização. Ele só não continua porque a legislatura teve 4 anos e porque, digamos, esta lei não chegou à Assembleia. Eu pergunto-lhe agora... Não chegou à Assembleia. Eu pergunto-lhe agora... É apenas uma iniciativa do Governo Regional, como sabe, da Assembleia Regional. Pergunto agora ao Presidente do PS, não foi apreciado. Sendo açoriano, tendo o capital político que tem, o peso político que tem junto a António Costa, é conhecido publicamente, a sua influência neste PS, que esteve agora 4 anos no poder, se não foi resolvido agora esse dossiê, será resolvido sem Carlos César? Quando será? Eu não desapareci, não é? Aliás, continua a ser Presidente do PS. Percebe a questão de ter a influência que tem junto do PS, que é conhecido publicamente. Certo, mas eu continuo... Se não resolveram até agora, acredita que será... Eu espero continuar a ter essa influência, porque para se ter influência e para, enfim, poder ser útil nessas matérias, não é necessário ser deputado à Assembleia da República. Fui com muito gosto e resolvemos dezenas e dezenas, para ser modesto, dezenas e dezenas de problemas que iam sendo colocados ao longo do tempo. Nós tivemos sempre uma preocupação, nós os deputados à Assembleia da República, eu, a doutora Lara Martinho, o doutor João Castro, tivemos sempre a preocupação de ter uma ação supletiva, porque o essencial da relação deve ser entre o Governo Regional e o Governo da República. E foi entre o Governo Regional e o Governo da República. Quando as coisas se complicam um pouco, ou quando há pendências que têm evidentemente a ver com a Assembleia, é a altura de nós também adicionarmos o nosso peso e procurarmos fazer com que aqueles que remam no sentido dos interesses da região tenham mais força de braços. E, portanto, foi isso que nós fizemos ao longo do tempo. Mas os benefícios que os Açores tiveram ao longo destes 4 anos foram imensos. Foram imensos. Eu refiro-me... há 2 ordens de benefícios, se eu vou pensar nesta matéria. Por exemplo, quando se aumenta o salário mínimo nacional, também se aumenta... Aos diretos e os indiretos. Exatamente. Ou seja, no plano indireto, nós tivemos um núcleo vastíssimo de áreas que tiveram influência, do salário mínimo nacional, do abono de família, do complemento social de idosos, das decisões que têm a ver com a ativação da economia, o próprio rating, etc. A sobretaxa, no caso do IRS, a contribuição de solidariedade. Vamos às questões diretas. Não, mas não, deixe-me, porque as questões... O meu gosto nessa entrevista é dizer-vos e dar conta do que foi os 4 anos que nós tivemos. Os próximos já não são os próximos candidatos que devem fazê-lo. E, por exemplo, há coisas tão simples como estas. O simples sucesso da política económica e financeira do Governo da República, com as consequências nas classificações das agências de notação financeira, com a baixa do rating, influencia o rating da região, que é como quem diz, influencia a política financeira da região positivamente, influencia também os juros com que os privados da região vão recorrer ao mercado financeiro, à banca. Portanto, tudo isto teve consequências extraordinárias que fizeram chegar aos Açores de forma indireta, e eu refiro-me só à parte indireta, milhões e milhões de euros. Para além, naturalmente, das decisões que foram tomadas diretamente e que decorriam do Estado. Às questões diretas, Carlos César, o tempo está a avançar. A doutora Berta Cabral dizia exatamente ontem, aí nesse lugar, que com este Governo da República, estou a citar, nada se passou na região, apenas carregou nos impostos indiretos e deu como exemplos a cadeia de Ponta Delgada, o aeroporto da Horta e o plano de revitalização da Terceira. Eu presumo que é uma declaração, digamos, por causa do período eleitoral, porque não acredito que a doutora Berta Cabral não tenha o conhecimento que deve ter sobre todas estas matérias. Bem, desde logo, é preciso ter em consideração que toda a gente já sabe que a receita fiscal em Portugal subiu exatamente por causa do aumento que houve no IRS, no IRC e no IVA, no aumento da receita, porque todos esses impostos tiveram diminuições de taxas. Portanto, o IRS desceu, as contas, aliás, são muito repetidas, o próprio Ministro das Finanças há dia
há dias lembrou que 1.000 milhões a menos são pagos nessa área. E, de facto, com a mudança de escalões do IRS, designadamente, houve uma... Mas ela referia-se aos impostos uma diretos. diminuição. Sim, mas esses impostos diretos é apenas o imposto do combustível, que ela fala, ou o imposto do tabaco, ou até falou também o imposto sobre os repousados, sobre as coisas doces, não é? Não se pode dizer que isso seja uma política fiscal agressiva do consumidor, não é? No caso, aliás, dos produtos que envolvem o açúcar ou o sal, sabe-se que são resultado até de diretivas europeias e correspondem também a medidas de saúde pública que não têm a ver sobre a cadeia de Ponta Delgado, o aeroporto da Horta, por exemplo. E são receitas pouco relevantes. Mas, se nós tivermos em consideração esse dossiê, olha, veja lá, programa da terceira, o Preito está quase tudo executado, desde a resolução do problema de utilização civil, da base das lajes, da cedência do terreno para o terminal de carga do Air Azores International Center, da descontaminação, que nestes dias esteve com enfoque especial no tratamento por parte da Comissão Bilateral com os Estados Unidos, em que o Governo da República tem apoiado as posições que são postas pelo Governo Regional. Como se sabem, há 10 locais que suscitam alguma preocupação e que são problemáticos do ponto de vista de contaminação, e é um assunto que está a ser tratado. A questão do bairro de Santa Rita também, a transferência das habitações dos norte-americanos também. Portanto, nós temos trabalhado muito nestas áreas e com sucesso. Refere-me o aeroporto da Horta e a cadeia, não é? Bom, vamos lá ver. Esses dois assuntos até têm algo em comum. É que agora acham que nós fizemos pouquinho, mas antes era zero. A primeira vez que eu falei sobre o estabelecimento prisional regional foi algures em 1981 na Assembleia Regional. Sim, o dossiê tem décadas. Exatamente. Da cadeia de Ponta Delgada. Eu era um jovem deputado com 25 anos de idade, e até eu lembro-me quando fiz a intervenção sobre a cadeia de Ponta Delgada, tremia tanto com as mãos que, para as pessoas não verem, agarrei-me à tribuna e fiquei até cheio de duros nas mãos depois dessa intervenção. Mas era sobre a cadeia. E ia dizer que a cadeia não servia e porque é que o assunto não foi resolvido agora, sociais, já que até tem esse lado emocional mas relativamente à cadeia? Mas quer dizer, nós estamos com um assunto de 30 ou de 40 anos, não é? Nunca ninguém resolveu nada. Os governos todos dos vários partidos nunca resolveram nada. Agora, nós chegamos, fizemos o concurso para a primeira fase, com o terreno acordado com o Governo Regional, que só não começou a obra de preparação desse terreno, porque há uma pendência judicial com a reclamação de um dos concorrentes, senão já estava a obra em curso, a primeira fase de construção do estabelecimento prisional. A segunda fase já teve uma parte concretizada, que é a definição da tipologia do estabelecimento prisional, que será dos mais modernos, e, simultaneamente, também o orçamento respectivo, que será da ordem dos 40 milhões de euros. O projeto de arquitetura já está, digamos, encomendado. Portanto, está tudo a andar. Agora que está tudo a andar, toda a gente diz que está atrasado. Até este governo tomar posse era zero, não havia nada. O aeroporto da Horta é sensivelmente a mesma coisa. Anos e anos, eu próprio, falei várias vezes sobre o aeroporto da Horta e as pessoas dizem, porque eu disse que se eles não fizerem, o Governo Regional deve fazer. Sim, enquanto aquilo era uma infraestrutura pública, agora não é uma infraestrutura pública, é uma infraestrutura concessionada a um privado, não vamos ao privado fazer. Mas mesmo assim, o que acontece é o seguinte, é que até este Governo tomar posse, a questão do aeroporto da Horta era zero, ou melhor, era até menos do que zero. Porque o Dr. Passos Coelho tinha ido à Horta dizer que não só não fazia a ampliação do aeroporto da Horta, como achava que ela não era uma prioridade nem tinha qualquer interesse. Ao contrário, nós fizemos aprovar durante esta legislatura, no Orçamento de Estado, a necessidade de investimentos imediatos para a certificação internacional daquele aeroporto, e no Plano Nacional de Investimentos 2020-2030 está lá prevista a obra, que é para ser comparticipado o investimento privado que é necessário para a ampliação. Portanto, quer dizer que ainda não está ampliado. Da empresa que é proprietária do aeroporto, já houve negociações? Mas a questão é esta. Há um grande envolvimento do atual Ministro, aliás, dos Transportes nessa matéria. Mas estes instrumentos eram necessários. Por um lado,
digamos, a norma do Orçamento de Estado habilitante das questões relativas à certificação internacional e, por outro lado, o Plano Nacional de Investimentos com a previsão desta obra, que evidentemente será financiado no quadro do novo período de apoio comunitário. Partilha da posição, e já não temos muito tempo, das palavras de António Costa sobre o modelo de subsídio de mobilidade que considerou ruinoso e absurdo numa entrevista que deu na Madeira, e pergunto-lhe se concorda ou se não concorda, qual é a solução? Olha, vamos já ver. Eu gostava de dizer o seguinte: o Primeiro-Ministro perguntou-me qual era a minha opinião sobre essa matéria antes de dar essa entrevista, ou dar Notícias da Madeira. E a minha opinião é sensivelmente aquela que ele transmitiu pelas suas próprias palavras. Evidentemente, eu posso... Mas se era essa... Eu posso gostar mais de um adjetivo... o Governo não agiu mais cedo? Eu posso gostar mais de um adjetivo, menos de um adjetivo, cada um fala da forma como deve falar. Agora, a questão, digamos, o cerne da questão. Em primeiro lugar, ninguém está, digamos, no desconhecimento destas matérias. Tanto não está que este assunto já está a ser tratado há mais de um ano, em diálogo entre o Governo Regional dos Açores, o Governo Regional da Madeira e o Governo da República, porque o problema não é só um problema, naturalmente, dos Açores. Há mesmo um grupo de trabalho sobre essa matéria. Portanto, o assunto não foi descoberto agora e muito menos descoberto nesta entrevista. Agora, em relação à matéria, no entretanto, a Madeira insistiu na aprovação de legislação que cobre outro problema, que não tem a ver propriamente com digamos, a questão do montante do subsídio e que tem a ver apenas com a antecipação do pagamento por parte das pessoas, que coloca, de facto, problemas complicados a algumas das pessoas que têm que pagar 500 ou 600, até mais, euros para só serem depois indemnizados mais tarde para manter a tarifa dos 134 euros. Agora, o que é que nós temos como referência? Temos como referência um subsídio que de ano para ano aumenta de forma galopante. E de ano para ano, o que nós temos verificado, isso tem sido, aliás, confirmado pelo próprio Governo Regional dos Açores, é que não aumentou o número de passageiros residentes a usar do transporte. Estamos a falar e que os passageiros 26 residentes... milhões, não sei se confirma estes números, de 2017 para 40 milhões em 2018 e com menos passageiros residentes. Pois, e com o mesmo preço, ou seja, na mesma, os passageiros pagam os 134 euros. Se passassem a pagar 80 ou 70, pronto, a gente percebia. O que é que quer dizer? Quer dizer que esse subsídio está a ser desviado do seu objetivo essencial. O objetivo essencial era dizer assim, os residentes nos Açores não devem pagar mais do que 134 euros. E a verdade é que se este subsídio aumenta nesses montantes todos os anos e mantém-se os 134 e até há menos residentes a viajar, bom, é porque as companhias aéreas e as agências de viagem, designadamente, estão a usufruir de um subsídio que não tinha essa finalidade, porque estava devidamente António Costa já tinha dito isso no Parlamento Nacional quando falou da Madeira. Ou seja, e qual será agora o modelo? Ou seja, isso quer dizer que é preciso alterar o modelo de modo a que esses recursos sejam, por exemplo, recursos canalizados para a carga aérea, por exemplo, para as obrigações de serviço público na carga aérea. Eu recordo até que o Governo da República não tem intenção, não está preocupado por causa de estar a pagar a mais para os Açores. Tanto não está, por exemplo, que até a tomada de posse deste Governo, quem pagava as obrigações de serviço público em interilhas era o Governo Regional dos Açores. E com este Governo da República passou a ser o Governo da República. E muitos milhões de euros. Portanto, não é esse o problema. O problema é que este subsídio tem que ser, digamos, gerido de forma a que a sua finalidade seja respeitada e que não seja aproveitado gerido pela região? Por uma gestão esperta das agências de viagens e das companhias do transporte aéreo. E o que eu entendo, e o Primeiro-Ministro, pelos vistos também, é que temos que arranjar um valor de acordo com o Governo Regional dos Açores e com o Governo Regional da Madeira. Qual é o valor que se entende, digamos, aceitável para que as pessoas não paguem mais do que os 134 euros? Não é? Encontrado este valor, nós
O Governo da República deve dizer às regiões autónomas: aqui está o montante transferido, e as regiões, no uso da autonomia, das suas competências próprias, da sensibilidade que têm em relação às características do transporte interilhas e do transporte para o exterior e do exterior para a região, definirem um modelo que entendem mais adequado, com esses recursos que entendem também adequados. Portanto, primeira questão, o acordo entre o Governo Regional e o Governo da República sobre o montante a transferir para a região. Segunda questão, a região usar da autonomia que deve estar ao seu dispor. Porque o meu ponto de vista sobre estas matérias é assim: a região deve ter o máximo possível de competências. E as competências devem, pelo menos, ir até onde têm os recursos adequados. E o Governo da República está disponível a ceder essas verbas que os Açores considerarem insuficientes? Tenho a certeza que sim. Para terminarmos, Carlos César apelou ontem a uma votação expressiva e clara no PS, se põe, pelas suas palavras, a uma maioria absoluta a ver pelas sondagens. Temo que, se o PS não conseguir essa maioria absoluta, que possa surgir uma geringonça sem o Partido Socialista, por exemplo, à direita, e com outros partidos como o PAN, etc, etc. Não creio. Não me parece. Até porque o Rui Rio já colocou essa hipótese com o CDS-PP. Sim. Vai ser muito difícil, porque a melhor das previsões que neste momento existem para a votação dos partidos da direita é de 1/3 do eleitorado. Portanto, mas imagino que o Bloco de Esquerda e o PCP não querem voltar a este modelo, se o PS não tiver maioria absoluta. É sempre um risco. É sempre um risco nós mergulharmos numa situação de instabilidade quando o partido que se propõe constituir governo não tem a maioria necessária. Basta ver a vizinha Espanha. A Espanha está há meses sem o governo que devia sair das eleições e até, com probabilidade, terá que ter de novo eleições antecipadas. E porquê? Porque é necessário que o partido liderante, pelo menos que o partido liderante de um futuro governo, tenha uma votação muito reforçada e muito expressiva, para os outros partidos pensarem duas vezes antes de ter, digamos, exigências desmedidas. E nesse sentido é muito relevante uma grande votação no Partido Socialista, independentemente de ter maioria absoluta ou não. E, portanto, é esse o sentido com que nós pedimos. E eu costumo dizer, e é verdade, se as pessoas que acham que preferem o Partido Socialista, mas que querem que o Partido Socialista tenha apenas maioria e não maioria absoluta, não votarem no PS, bom, se levarem isso à letra, até o PS pode perder. Duas questões muito rápidas. Resposta rápida e apelo à sua capacidade de síntese. Estamos mesmo a chegar ao fim. Se o PS não tiver maioria absoluta e necessitar apenas de um dos partidos com quem trabalhou, e o senhor foi líder parlamentar do PS, com certeza que passaram horas e noites e dias a negociar com o Bloco de Esquerda e com o PCP. Se o PS necessitar apenas de um partido, qual escolhia? O PCP ou o Bloco de Esquerda? Eu acho que isso depende mais do PCP e do Bloco de Esquerda do que do Partido Socialista. O que o Partido Socialista tem é, naturalmente, um programa de governo. Não pode comprometer o percurso que fez até hoje, que foi um percurso de associação de benefícios sociais, da ativação económica, à salvaguarda do equilíbrio orçamental, que é fundamental do ponto de vista da credibilidade do governo português. Os partidos que estiverem de acordo com esse caderno de encargos central do Partido Socialista são, evidentemente, bem-vindos a um apoio parlamentar ao governo, mas não a uma integração numa coligação para efeitos de constituição do governo. Foi mais fácil negociar com o PCP ou com o Bloco de Esquerda? Eu acho que, se me fizer a pergunta do ponto de vista metodológico, eu acho que o Partido Comunista é mais fiável na concertação parlamentar do que o Bloco de Esquerda, que é um pouco mais difuso no diálogo. O que é que vai fazer a seguir, Carlos César? Vou continuar a trabalhar no exercício das funções. No exercício das funções que tenho, no imediato vou ajudar o meu partido nesta campanha eleitoral para termos uma grande vitória com a dimensão que se mostra necessária para a estabilidade e para a continuidade do percurso que temos feito, que é um percurso de benefício dos portugueses, de consolidação da economia portuguesa, de preparação das resistências
do nosso país para qualquer adversidade externa. Nós estamos agora, por exemplo, com problemas derivados da redução, por exemplo, da produção da Arábia Saudita do petróleo. Nós temos conflitos comerciais que estão a afetar a saúde e o crescimento das economias. Portanto, o meu envolvimento é este, é de ajudar à reflexão necessária para que o país e os portugueses decidam bem e para que o Partido Socialista, no futuro governo, também continue de forma competente a gerir o país e com o sentido reformista que se impõe. E a seguir a 6 de outubro, durante pelo menos um ano, não terá nenhum cargo executivo? Volte como começámos. Eu sou presidente do PS, estou convidado para me recandidatar a esse cargo pelo secretário-geral. Sou membro do Conselho de Estado, sou vice-presidente internacional socialista, sou presidente honorário do PS Açores e sou o próprio e tenho que guardar espaço também para a minha reflexão e para a minha forma de viver. Integrar o governo está fora de questão? Não, isso é uma questão que ficou esclarecida. Não fazia sentido. Quer dizer, eu quando fiz uma declaração a dizer que prosseguiria no meu empenhamento cívico, designadamente no empenhamento político, ocupando, mas fazendo com outra intensidade, quer dizer que não me sairia de deputado para ser ministro, porque ainda seria maior a intensidade. Mas tive um cargo no estrangeiro. Mas tive muito gosto nas funções que exerci, que foram difíceis, alguma dificuldade por razões que não importa até conhecer, mas que prestigiaram muito, creio eu, o grupo parlamentar. É isso que eu sinto dos meus colegas e acho que, do ponto de vista dos Açores, que era uma das minhas, prioridades, nós beneficiamos muito e, sobretudo, de uma forma que não teve que ser propagandeada, porque o meu interesse, bem como dos deputados, é que seja o Governo Regional, digamos, o interlocutor central no relacionamento com o Governo da República e, portanto, foi apoiando essa interlocução que nós mais nos envolvemos e que nós gostamos de estar. Vai passar mais tempo nos Açores agora? Sim, um pouquinho mais. Muito obrigado, Carlos César, por esta entrevista à RTP. Eu é que agradeço. Quanto a si, foi um prazer contar consigo desse lado. Em nome de toda a equipa, desejo-lhe uma boa noite e boa semana.